A paz do Senhor a você, querido ouvinte e telespectador do programa Jovem Mais. Iniciamos hoje mais uma programação e olha, aqui no início você esteve ouvindo os jovens cantando uma representação aqui do Beck louvando a música Deus. Ela faz parte aí do repertório do 30º Congresso de Jovens. E Lucas, a programação de hoje está uma bênção, não é isso? Glória a Deus, é verdade. Já abrilhantamos aqui o nosso início do programa com esse lindo back vocal, que é uma representação do back do nosso Congresso de Jovens que está bem pertinho, está batendo nas portas. E durante esta tarde nós vamos debater um pouco mais sobre o tema do nosso programa, que inclusive é o tema do nosso Congresso, né? E tem bastante participações especiais. Olhe, permaneça conosco até o fim dessa programação, que vai ser de bênção. Olha só, mas antes de nós darmos aqui continuidade com louvor, com entrevista, nós vamos para um momento importante que é o devocional da Palavra de Deus. Você que está em casa nesse momento estará sendo espelhado na tela o versículo que nós estaremos lendo nesta tarde. A leitura de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 22, versículos 12, que diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo impactante, que inclusive é tema do 30º Congresso de Jovens, não é isso, Lucas? É verdade. Mas agora, Gabriel, tá tão bonito esse back vocal aqui formado, tá uma bênção. Vamos ouvi-los mais uma vez. Isso mesmo, vamos de música. Estamos recebendo nesta tarde uma representação do backing vocal do 30º Congresso de Jovens. E olha só, aqui vocês vão ver 5 jovens, mas há um grande batalhão de jovens aí que estão todos os sábados, segunda-feira, ensaiando para que essa programação venha a ser uma bênção. E agora vamos de música. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, que um dia o Senhor voltará para levar o seu povo, glória a Jesus, para aquele que estiver preparado, será arrebatado, glória a Jesus. E estamos aqui diante de nós, quem está em casa já pode ver, estamos aqui com alguns convidados especiais, já vamos iniciar a nossa entrevista maravilhosa aqui nesta tarde, e estamos aqui com o presbítero Ari Clébio de Deus, como também o diácono Davidson. O presbítero é o vice-supervisor das campanhas evangelizadoras. Diácono Davidson, um jovem empenhado na obra, glória a Deus. Está inclusive compondo, o backing vocal neste ano. E graças a Deus estamos aqui com eles para discorrermos um pouco sobre este tema. E já vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista. Primeiramente, o nosso tema se trata Eis que cedo venho. Esta é a nossa maior esperança, não é verdade? Inclusive é o tema não só do programa de hoje, mas também do nosso congresso, que está bem próximo. Qual foi a motivação para a escolha desse tema? E também qual a importância de conhecer este tema para as nossas vidas? Amém, Pai do Senhor, irmão Lucas, irmão Gabriel, a todos os nossos queridos telespectadores, ouvintes deste programa. Nós queremos, desde já, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também ao nosso pastor Elci Ribeiro pela confiança e também ao nosso supervisor das campanhas, o presbítero Samuel, que também nos confiou estarmos aqui participando deste programa, trazendo informações importantes sobre o nosso 30º Congresso de Jovens da filial aqui em Petrolina, Lagoa Grande. Pois bem, irmão Lucas, todos os anos, antes de definirmos o planejamento para os eventos que já são normais da agenda da nossa igreja, que estão ligados ao departamento da supervisão, a gente se reúne, a equipe, nosso supervisor e toda a equipe da supervisão se reúne e aí nós estabelecemos propósitos de oração para que Deus traga ao nosso coração tema, para cada evento que está ligado à supervisão. Para o Congresso de Jovem não é diferente, a gente ora e aí colhemos ali algumas sugestões de temas e para este congresso, o 30º, uma data muito especial, foi definido pelo nosso pastor, através da supervisão, que seria Eis que cedo venho. Então é um tema atual, porque estamos sob a iminência da vinda de Jesus Cristo, da volta do Senhor para nos arrebatar. E nós queremos que é de suma importância porque é um evento que todos os santos aguardam, todos os santos anelam por este grande dia, quando o Senhor Jesus voltará para nos arrebatar para si. Então, quando o jovem se depara com esse tema, eis que cedo venho, ele é confrontado, E aí é confrontado a se preparar, a anelar mais este dia, a pregar mais sobre este grande evento que é o arrebatamento da igreja. Então é de grande relevância, de grande importância ser abordado o tema do arrebatamento em um congresso de jovens, Ainda que para o mundo seja um tema que não se dá atenção, que não se considera, para a igreja e para os jovens da igreja é um tema sumamente importante. Davidson,
caso queira complementar, fica à vontade. Amém. Pai do Senhor, irmão Gabriel, irmão Lucas, cada um dos telespectadores aí do nosso programa Jovem Mais. De fato, a importância de um tema, não é, num congresso de jovens é muito grande, não é? Eu estava lembrando que em um dos congressos de jovens, o 22º mais específico, foi Somos uma geração que possui a mente de Cristo. Eu estava com a camiseta do congresso e fui confrontado, não é, a confiar diante de uma situação bastante improvável na minha vida. Eu fui confrontado a confiar em Deus, porque a pessoa que estava me confrontando, ela viu aquela frase e ela disse, se você acredita nesse Deus que está aí nessa sua camisa, ore para Ele lhe colocar nessa situação, ore para Ele lhe dar vitória sobre esse negócio. E eu orei e graças a Deus Ele deu vitória e o nome do Senhor foi glorificado. Então o tema de um congresso é muito importante, porque através dos folders, dos materiais de divulgação, através da camisa que a gente usa, a gente está evangelizando, a gente está levando a palavra do Senhor, né? Específico esse ano, dizendo para todos que Jesus está voltando. Sem contar também que todo fardamento, todo objeto que é produzido durante a preparação do congresso é uma forma de evangelismo, não é isso também? Exatamente, irmão Gabriel. Aquela mensagem que está ali exposta na camisa, né? A gente evangeliza e o Senhor alcança vidas, né? Alcança vidas, porque é o texto bíblico, é o texto da palavra de Deus que está ali. Agora olha só, antes de nós iniciarmos o programa, nós ouvimos vários jovens falando aqui sobre as expectativas para o congresso, bastante ansiosos, alegres. Qual a expectativa do senhor presbítero para o 30º Congresso de Jovens aqui da filial em Petrolina? Muito bem, irmão Gabriel. A nossa expectativa é de que Deus fará maravilhas, não é? Nas nossas vidas, em especial na vida de toda a mocidade do campo. Esse é o desejo do nosso pastor Elci, que cada jovem se encha de expectativa, de esperança para que esse dia chegue logo e que seja dias de bênçãos na presença de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo deve fazer o propósito com Deus para receber o batismo, receber dons espirituais e, enfim, se preparar para o arrebatamento da igreja, até porque possa ser que não cheguemos até o dia do evento, o Senhor pode voltar antes, né? Então essa mensagem, eis que cedo venho, já deve estar nos movendo, trabalhando em nosso coração, porque verdadeiramente o Senhor virá a qualquer momento e nós devemos estar prontos. Glória a Deus. E Davidson, qual a sua expectativa para o congresso desse ano? Como um jovem, né? Como jovem. Minha expectativa como jovem não é nada diferente da do nosso presbítero, né? Eu espero que naqueles dias o Senhor possa derramar da sua glória no nosso meio e que muitas vidas sejam salvas, haja muitas curas, haja muitos renovos, muitos batismos com o Espírito Santo e com fogo e principalmente o despertamento para este grande dia que está se aproximando, que é o arrebatamento da igreja, não é? Vai ser num piscar de olhos, mas devemos estar preparados em todo o tempo para este grande momento de alegria da igreja do Senhor. Presbítero Adiclébio, Davidson, o tema do nosso congresso, ele está no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse nós encontramos as coisas que brevemente devem acontecer. O senhor pode nos falar sobre o motivo que levou Cristo a dar-nos tal revelação? Então, irmão Gabriel, capítulo 1, versículo 2 do livro de Apocalipse diz que a revelação foi dirigida para os seus servos, não é? Então, primeira coisa que a gente precisa destacar é que o livro de Apocalipse é para nós, para a igreja, né? Nunca devemos temer o que está no livro, né? Como alguns temem, eu não vou ler o livro porque tem muita coisa assombrosa, não é? Muitos juízos, muita coisa que me deixa perplexo. Não, essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura deve ser a de interesse, de conhecer aquilo que Deus já estabeleceu que vai acontecer, porque o Senhor é o único que anuncia o fim desde o começo. Então ele revelou para a sua igreja o que vai acontecer. E o jovem crente deve ler com toda alegria o livro de Apocalipse e saber o que Deus tem preparado para ele.
se ele for fiel, se ele permanecer em obediência ao Senhor, em sujeição à palavra de Deus, ao ler ali o livro de Apocalipse, ele vai conhecer tudo que está preparado para ele, não é? Que são coisas grandiosas, maravilhosas. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, irmão Gabriel, Deus nos deu essa revelação para que a nossa vida fosse edificada e para que já de antemão conhecêssemos o que Deus já tem preparado para a sua igreja. Glória a Deus. Davidson, tem algo a somar? De fato, é tudo isso que o presbítero falou, não é? A revelação de Apocalipse não é para assombrar, como muitos. Eu acredito que Apocalipse é o livro mais lido da Bíblia pelos não evangélicos. Eu acredito, né? A gente vai nas escolas, onde for, o pessoal tem um interesse pelo livro de Apocalipse, porque de fato é um livro que trata, né, do fim das coisas. E essas pessoas, elas estão assombradas com esse livro. Mas a Igreja do Senhor, que conhece a palavra, sabe que é pelo contrário. O livro de Apocalipse é o livro da revelação da vitória que Cristo está preparando para cada um de nós. Glória a Deus. Amém. Podemos afirmar, ainda falando sobre o livro de Apocalipse, podemos afirmar que o tema central é a vinda de Cristo. E por quê? Sem dúvida podemos afirmar, irmão Lucas, porque os destinatários do livro, né, foram as 7 igrejas da Ásia. Nós conhecemos lá, está no capítulo 2 e 3, né, do livro de Apocalipse. Então, a cada mensagem enviada para cada uma daquelas igrejas, está ali destacada a vinda do Senhor. Muitas delas tinham posturas, tinham condutas que precisavam ser corrigidas. E ao exortar para a correção, o Senhor sempre ressalta ali, para que quando eu vier, né, você esteja preparado. Para cada igreja ele coloca ali um realce da mensagem da vinda dele, não é? Então, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então está falando da vinda, né? O que tendes, retende até que eu venha, não é? Se não, quando virei a ti, tirarei de ti o teu castiçal. Ou seja, para cada igreja tem a mensagem da vinda do Senhor, da vinda iminente do Senhor. Então, o tema principal do livro de Apocalipse é, sem dúvida, a vinda do Senhor Jesus. Amém. Pegando já esse gancho, o senhor fala aí sobre as 7 igrejas. Ao conhecer as características de cada uma das 7 igrejas da Ásia, que são os destinatários do livro do Apocalipse, qual delas representa a igreja que será arrebatada? Muito bem, irmão Gabriel. Os estudiosos da Bíblia, quando estudam as 7 igrejas da Ásia, eles colocam o seguinte, eles colocam que cada igreja representa a igreja de Cristo em dado período da história, não é? Nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero me deter nas 2 últimas, não é? Filadélfia e Laodiceia, que elas representam os cristãos contemporâneos, os cristãos na atualidade. E enquanto a igreja de Laodiceia era uma igreja, podemos assim dizer, uma igreja nominal, eles eram cristãos nominais, né? Que tinham nome de crente, tinha nome de que vivia, mas estava morto, né? Estavam despidos, estavam destituídos o texto vai dizer que eles eram desgraçados, né? Pobres, cegos, miseráveis, né? Então, uma igreja que permitiu o mundanismo entrar para dentro de si, de tal forma que o Cristo sai. Porque aquele versículo bastante conhecido, capítulo 3, versículo 20, o próprio Cristo diz assim, eis que estou à porta e bato, não é? Então, ele estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia representa os cristãos nominais, que só tem nome mesmo de crente, mas que não vivem em conformidade com o Evangelho. E a igreja de Laodiceia representa a igreja fiel, a igreja piedosa, ou melhor, a igreja de Filadélfia, representa a igreja piedosa, a igreja fiel, verdadeira, que vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus. Então, ao estudar
cada igreja, das 7 igrejas da Ásia, nós aprendemos muito. E aprendemos que nós devemos ser como os crentes de Filadélfia, né? Que tendo pouca força, né? Não nega o nome do Senhor, que guarda a sua palavra, que não nega o seu testemunho. E eu penso que aplicando a vida de cada jovem, não é? Você precisa ser como o crente de Filadélfia, eu preciso ser como os crentes de Filadélfia, que não tem muita força, nós não somos super crentes, nós não temos muitos recursos, não é? Não temos força em nós mesmos, a nossa força é pouca, mas o que vai ser definitivo é a nossa fidelidade, a nossa perseverança em guardar a palavra. Por isso que a igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento, porque ela tem pouca força, mas guarda a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lucas, fica à vontade aí para dar continuidade. Amém. O diácono Davis quer complementar? Assim, o presbítero falou algo muito interessante aqui já no final dessa resposta, que foi a questão de ter pouca força, né? E Paulo, ele deixa claro isso. Ele explica que quando somos fracos, é aí que nós somos fortes, né? Porque é quando estamos fracos que a graça de Deus ela se manifesta em nossas vidas e aí nos ajuda a guardar o que nós temos, porque a orientação que o Senhor dá para a igreja de Filadélfia não é uma repreensão para eles tirarem alguma coisa de dentro da igreja, não é? Para eles fazerem algo que estava precisando de uma correção. É para eles, de fato, guardarem o que eles já tinham. Né? Guardar o que eles já tinham. O que é que eles tinham? Eles tinham a promessa e eles tinham a convicção que Jesus voltaria e eles seriam arrebatados. Verdade. Glória a Deus. Amém. Muito bem explicado, né, Gabriel? Justamente. Amém. Vamos para a próxima pergunta. Quando pensamos acerca do tema da vinda de Cristo, pode surgir uma certa dúvida a princípio, principalmente quando somos novos na fé, quando estamos conhecendo as Sagradas Escrituras, parece ser um pouco confuso, né? Mas a gente queria trazer essa pergunta para que vocês pudessem nos explicar. Quantas vezes Jesus virá? Será 2 vezes? Ou será uma vez só em 2 momentos? Nos expliquem para deixar bem elucidado para quem está nos assistindo. Muito bem, é muito pertinente essa pergunta, porque assim, Jesus não virá 2 vezes, né? Quando ele escreve lá em João, capítulo 14, versículo 3, ele diz lá, virei outra vez, está no singular, né? Então ele vai vir só uma vez. Agora, esta segunda vinda de Cristo, né? Porque ele já veio em carne, fez o seu sacrifício perfeito por nós, ressuscitou e foi ao céu. Então ele vai voltar uma outra vez. Não são 2 vezes. Agora, esta segunda vinda de Cristo, que está no singular lá, nós entendemos por inúmeros textos bíblicos que está dividida em 2 etapas, não é? Segunda vinda de Cristo está dividida em 2 etapas. A primeira, ele voltará para arrebatar a sua igreja, não é? Ele virá exclusivamente para a igreja. Ele não vai descer a terra. A gente aprende isso na escola dominical com muita frequência. Não vai descer a terra, vai nos arrebatar, né? Ele vai estar nas nuvens e vai nos arrebatar para si. Ocorrerá ali a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. Enfim, eu creio que isso está bem definido, bem delineado na mente dos irmãos. E a segunda etapa da segunda vinda de Cristo é justamente o que a gente conhece como a vinda de Cristo em glória, que ocorrerá após o período tribulacional, não é? Quando ele virá, sim, descerá à terra e vai ali estabelecer, vai ter o juízo das nações, estabelecerá o reino milenial e assim por diante. Tem aí uma série de eventos escatológicos que a gente com frequência costuma aprender na escola bíblica dominical. Mas de forma objetiva, respondendo a sua pergunta, Jesus virá mais uma vez, a sua segunda vinda, só que esta segunda vinda está dividida em 2 etapas. E aí quando a gente lê a Bíblia, se a gente não tiver cuidado, a gente confunde uma etapa com outra etapa. Verdade. Até em hinos, né, que se canta na nossa igreja, se confunde uma etapa com a outra etapa. E é bom ter cuidado, né? Porque existe, de fato, essa explicação bíblica, não é?
com inúmeros versículos que baseiam essa nossa forma de crer. Isso. E a Bíblia ela deixa muito claro, né, como vai ser cada etapa. Justamente. 1 Coríntios 15, 52 fala: não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então isso fala da primeira etapa da segunda vinda de Cristo, né? Que será num piscar de olhos. Já a segunda etapa ela é diferente, ela não é no piscar de olhos. Cristo, de fato, será visto pelos que estão aqui na terra, nas nuvens, com poder e grande glória. Isso. E os Todo seus olho santos, verá, né? Apocalipse Todo olho diz. verá, exatamente. Isso. A Bíblia ainda deixa claro aonde Jesus repousará. Diz que ele colocará os pés no Monte das Oliveiras e o monte se partirá em duas partes. Então não tem como confundir. Justamente. São duas etapas bem distintas, onde uma Cristo voltará e buscará a sua igreja, arrebatará de forma repentina, e na outra ele virá com a sua igreja para o julgamento das nações no período depois da grande tribulação. Justamente. Eu, só complementando, cada evento escatológico, assim, ele tem uma abrangência muito grande assim, na Bíblia. Né? Então, para que a gente compreenda minuciosamente, com detalhes, eu penso que seria um programa para cada evento, né? Que não é o objetivo aqui. Então, por isso que a gente está sendo assim rápido, né? Só citando para que a gente não se detenha muito, não seja muito extenso. Mas cada evento escatológico tem uma abundância de referências bíblicas que a gente poderia dedicar um programa para cada evento e talvez assim ainda não falaria tudo, né? Olha, muito aprendizado e informação. E você que está em casa, ficou com dúvida sobre isso? Lembrando que esse é o terceiro programa de uma sequência de programas que nós preparamos, que antecede o 30º Congresso de Jovens aqui da filial em Petrolina. Presbítero, o senhor neste tanto tocou num ponto que nós não sabemos quando Cristo voltará. É o cenário em que nós vivemos, mundial. Tudo isso já reflete que a volta de Cristo está iminente? Justamente. Jesus disse, não é, que o dia e a hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Nem os anjos sabem, mas unicamente o Pai. Todavia, ele deixou predito nas Escrituras sinais que antecedem o fim de todas as coisas, não é? Lá em Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 11, que também é um texto muito conhecido, lá estão os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Alguém faz uma ponderação, não são os sinais que antecedem o arrebatamento, porque o arrebatamento é iminente. São os sinais que antecedem a vinda dele em glória. Enfim, acho que isso não é assim vital falarmos aqui, mas de fato ali estão os sinais que antecedem o fim de todas as coisas, não é? E a gente tá cansado de ver aqueles sinais ocorrerem com uma frequência sem precedentes, não é? Guerras, rumores de guerras, fome, a multiplicação da iniquidade. Paulo também fala dos sinais dos últimos dias, não é? Focando na conduta do homem, da sociedade odierna, não é? Que vai colocar-se no centro de todas as coisas o homem, vai tirar Deus do centro e colocar-se no centro de todas as coisas, medir todas as coisas a partir do homem. Então, tudo isso nós estamos vendo. O espírito do anticristo já opera neste mundo, disse Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O ministério da injustiça já opera. Só a igreja resiste, não é, através do Espírito Santo, a essa onda muito forte de imoralidade, de perversão, de iniquidade. Tudo isso são sinais, não é, de que Cristo voltará, o arrebatamento, e desencadeará uma série de eventos escatológicos, eventos do fim. Davidson, fica à vontade aí para complementar também. De fato, né? Nunca a gente esteve assim num momento em que todos os sinais da Bíblia eles estivessem acontecendo, né? A Bíblia ela deixa claro: pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, se há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente imaginaria que o que está acontecendo na Ucrânia, né? Ninguém imaginaria.
o que está acontecendo na Ucrânia e em outras partes do mundo, uma terceira guerra mundial iminente. Há 3 anos atrás, quem é que imaginaria que a gente teria uma pandemia que levaria milhões de pessoas para a sepultura? Ninguém imaginaria. E tudo isso são sinais da volta de Cristo, né? Pestes, fome, pleno século XXI, no mundo que a gente vive, com a tecnologia avançada, com a informação completamente desenvolvida. A gente tem informação de ponta a ponta e as pessoas ainda passam por fome nos dias de hoje, né? Isso também mostra outra característica da volta de Cristo e da iminência dessa volta, pode ser a qualquer momento, que é o amor das pessoas se esfriando. Isso é algo completamente visível, seja no vestir, seja no falar, seja no agir, seja em qualquer coisa que o homem carnal, que o homem que não tem Deus, ele faz. Isso fica iminente, que o amor está se esfriando. Então, meus irmãos, Jesus, ele está de fato às portas, ele está voltando. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós vamos dar uma pausa rapidinho aqui na nossa entrevista, porque nós vamos agora com a irmã Larissa. A irmã Larissa também está aqui conosco esta tarde, certo? E parece que tem uma pergunta ali preparada para os nossos entrevistados. Paz do Senhor, Larissa. A paz do Senhor, irmão Lucas, a paz do Senhor a você, meu querido ouvinte. E temos uma pergunta aqui do nosso querido jovem Gabriel, o mesmo faz parte do back vocal. A paz do Senhor, Gabriel. Paz do Senhor. Pode fazer sua pergunta direcionada ao presbítero. Paz do Senhor. E aí, irmão Gabriel? Qual seria a diferença entre a promessa condicional e a incondicional e a promessa da vinda de Cristo? Em qual dessas categorias ela se encaixa? Muito bem, é extremamente importante essa sua pergunta, irmão Gabriel, e acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. A Bíblia é um livro de promessas, não é? E na Bíblia nós encontramos promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas condicionais são aquelas que, para se cumprirem, né, exigem uma postura, uma posição de quem recebeu a promessa. É quando você encontra na Bíblia: se atentares, se ouvires, se obedeceres, aí comerás o melhor da terra, estarás sempre em cima e não embaixo. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 28, né? Tá, inúmeras promessas condicionais. Deus quer fazer, mas para ele fazer exige uma condição sua, uma postura sua, porque senão não se cumpre, porque você também não cumpriu com a sua parte. Todavia, existem promessas incondicionais, ou seja, o cumprimento delas não está condicionado a nenhuma postura humana, ou seja, o arrebatamento da igreja está nessa categoria. Se você crê, Jesus vem. Se você não crê, Jesus vem também. Se você estiver pronto, graças a Deus, vai subir com ele. Mas se não estiver pronto, fica. E quem estiver pronto, sobe. Ou seja, não está debaixo, não está condicionada a nenhuma postura humana. Daí a gente não precisa se preocupar. Mas tanta gente na faculdade não crê. Eu estou inserido em um grupo secularista, materialista, humanista, que às vezes ridiculariza da minha fé, irmão. O que é que eu vou fazer? Continue crendo, não é? Continue crendo, porque quando Jesus vier, ele vai levar os que estiverem prontos. Ele não depende de quem não crê para cumprir a promessa do arrebatamento. Isso significa uma promessa incondicional. Amém. Gabriel, respondendo ainda a sua pergunta, isso também fala muito da vontade de Deus. Tem a vontade condicional, né? A vontade de fato permissiva, e tem a vontade soberana, onde Deus de fato ele aplica ali a sua soberania. E a volta de Cristo, ela é soberana. Como nosso presbítero falou aqui, doa quem doer, pense quem quiser pensar diferente, mas Jesus ele vai voltar, né? Filipenses capítulo 2, a Bíblia deixa claro, o nervosismo pode até deixar eu falar errado, né? Eu ia dizendo aqui, todo joelho confessará, mas não, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará a Cristo, não é? E isso é soberano, isso vai acontecer.
seja ateu, seja de que religião for, nós cremos na palavra e cremos que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amém. E aí, Gabriel, será que deu para explicar aí, deu para tirar essa dúvida? Tudo ok? Tudo ok, perfeitamente. Amém. E aí, Larissa, quem mais está por aí? Olha, nós estamos aqui com um grupo bem representado, né? Temos aqui também nossa irmã Evelyn, a irmã Natália, o querido Gabriel que fez aqui a pergunta. Temos também a nossa querida Jennifer e temos também Kathleen, né, Kathleen? Aqui conosco. E temos nosso monitor, nosso querido irmão Mateus. Quem é que não conhece Mateus, né? Divisor de voz, um professor abençoado. Eu não desejo para vocês, mas Deus abençoe. E aqui, nesse clima de congresso, eu gostaria de saber, gente, qual a expectativa de vocês? Como é que está sendo a preparação? Responde aí, as meninas. Paz do Senhor. A expectativa está de muita ansiedade e principalmente para o que Deus vai fazer nesses dias. A gente vem com um preparatório espiritual em consagrações todos os dias e o ensaio tem sido uma bênção para a glória do Senhor e Ele tem falado com cada um de nós. Amém. Coisa boa é congresso, né? Tem aquela preparação, aquele mover de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que é só um movimento, mas não é. Tem todo um bastidores por trás de tudo. Meninos, e aí, você, irmão Gabriel, o que é que tá achando da preparação, do tema? O tempo é pertinente a esse momento que estamos vivendo aqui, a igreja aqui na Terra? Conta aí, irmão Gabriel. É extremamente pertinente porque a cada dia a gente sente, a gente vê que a vinda de Cristo ela está próxima. E como já foi respondido incondicionalmente das nossas ações, isso vai acontecer. Então, assim, rumores de guerras estão acontecendo, tem previsão de acontecer coisas ruins. E é como diz a palavra, tem de bom ânimo. Então, assim, independente do que está acontecendo, a gente sabe que a gente tem um lugar, a gente tem um lar. Então, sendo fiel, estaremos junto com Ele, mas cientes de que a tendência, infelizmente, não são coisas boas que virão, mas estando com Cristo, o futuro é certo e estaremos com Ele em glória. Amém. Também aqui temos ao nosso lado aqui a nossa irmã Jennifer. Irmã Jennifer, você que é cantora aí de multidões, né? Aleluia. Conta aí pra gente como é que está sendo a preparação, como é que está seu coração, está ansioso para esse congresso? Paz do Senhor, está muito ansioso, a preparação está maravilhosa, cada hino Deus tem falado muito com a gente. Amém. E como é que tá a voz? Tá aí cuidando da voz direitinho? Tá sim, né? Porque o nosso maestro, o irmão Sandrinho, fala, gente, não bebam coca, não bebam gelo. Então a gente continua nesse negócio sem beber coca, nem gelo, nem nada. Amém. Eu não sei se eu ficaria sem beber coca não, mas amém. E também temos aqui a nossa querida irmã Kathleen. Irmã Kathleen, conta aí a sua expectativa, como é que tem sido os bastidores. Conta aí que todo mundo aqui contou sua bênção, mas quem tá no back também passa muito de aperto. Conta aí como é que é. Pai do Senhor, passa assim muito aperto para chegar nas notas certas. Irmão Mateus ali sempre, ó. Chegue nas notas, minha gente. Irmão Sandrinho atrás da gente também. Exatamente o que Jennifer falou. Mas é uma bênção, graças a Deus. Amém. Há quem diga, né, que falar um pouquinho da palavra é complicado, mas, gente, não. Complicado é isso aqui, você entender de nota, sobe nota, desce nota, ainda diz, não tá bom. Meu Deus, você passa 10 vezes e não tá bom. Gente, o povo do Beck é um povo guerreiro, merece uma Coca-Cola no final do congresso. Lucas, Gabriel, é com vocês. Muito bem. Nós vamos ouvir uma música, né? Aproveitar que esses jovens estão aí, bem bonitos, esse back vocal está formado aí, maravilhoso. Fique à vontade para cantar um louvor, certo? E nós daqui a pouco vamos dar prosseguimento à nossa entrevista. Posso ver Jesus digno e exaltado, meus olhos contemplando o chão, seu rosto como o sol. Posso ver Jesus envolto em glória, brilhe
todo o seu esplendor, sua glória enche o templo. E todos os anjos cantem santo, todos os santos cantem santo, toda a criação cante santo. Santo é o Senhor. Louvai ao nosso Deus que no trono está. Honra e glória, domínio e poder ao Redentor que foi e é e breve virá.
Glória a Deus, você esteve acompanhando agora uma representação do backing vocal do 30º Congresso de Jovens. E olha, estamos recebendo aqui nos estúdios hoje a irmã Evelyn, Natália, o irmão Gabriel, o irmão Matheus, a irmã Kathleen e a irmã Jennifer. E olha, não está aparecendo aí louvando, mas estava aqui no backstage, né, dos bastidores, também o auxiliar Sandro, ele que faz parte aí da coordenação e ajuda na parte do grande coral. E vamos agora dar continuidade à nossa entrevista. Estamos recebendo nos estúdios hoje aqui do programa Jovem Mais Especial o presbítero Ari Clébio e o diácono Davidson. Um dos sinais dos últimos dias é o aparecimento de escarnecedores que zombam do tema, colocando em dúvida a vinda de Cristo. Como jovem cristão, presbítero e diácono, ele deve lidar com esse tipo de situação? Irmão Gabriel, antes de responder sua pergunta, né, que bênção ver este lindo grupo de jovens. Aí já dá vontade de que chegue logo o dia, né, onde estarão não só este grupo, mas os demais componentes do grupo adorando e bendizendo ao Senhor. Creio que será maravilhoso, né? Cada ensaio que a gente participa, a gente fica desejoso de que chegue logo o dia do nosso congresso. Pois bem, irmão Gabriel, o texto bíblico de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, irmão Gabriel, está predito aqui na palavra de Deus que surgirão escarnecedores por ocasião dos últimos dias, que iriam colocar em xeque, né, em dúvida, a vinda do Senhor, a promessa da sua vinda. E a gente deve ter em mente aqui que a promessa da sua vinda não se restringe somente ao arrebatamento, mas a tudo que Deus prometeu por ocasião da sua vinda. Então, pessoas escarnecedoras, pessoas escarnecedoras que andam segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, são pessoas que não têm o Espírito de Deus, são pessoas que não podem ser guiadas por Deus porque não têm o seu Espírito. As coisas de Deus se discernem espiritualmente, diz Paulo. Tudo que de Deus recebemos e compreendemos é com a ajuda do Espírito Santo. Então, o que esperar de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que anda segundo as concupiscências carnais? O que esperar? Essa pessoa, por mais que ela creia na Bíblia, mas se ela não teve uma experiência pessoal com Cristo, se não tem o Espírito de Deus, como é que ela vai compreender? Eu não posso exigir que essa pessoa creia da mesma forma que eu creio, porque ela não tem o que eu tenho. Eu recebi o Espírito de Deus que coloca uma convicção na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, uma convicção inabalável. Se ele não tem o Espírito de Deus, que convicção ele terá? Então, estes que não têm o Espírito Santo e que andam segundo as concupiscências da sua carne, eles podem chegar a escarnecer, e os jovens podem testificar alguma experiência que tenha tido no ambiente escolar, no ambiente universitário. Ah, irmão, alguém fez chacota da minha fé, alguém me ridicularizou, alguém disse que eu creio em algo que é impossível. Ora, ele não tem a mesma experiência que você tem. Então, o que a Bíblia ensina? Ensina a responder com mansidão a qualquer um que nos inquirir acerca da nossa fé. Então, responda com mansidão. A sua fé, ela está pautada na palavra de Deus. Responda segundo a palavra de Deus. E se ainda assim essa pessoa continuar escarnecendo, não tem o que fazer, orar por ela, mas não se embaraçar com isso, não é? É interessante que as jovens cristãos que crescem na escola dominical, indo aos cultos de doutrina, não é? Ouvindo o seu pastor, e quando chegam em um ambiente acadêmico, parece ver o professor pela primeira vez que contesta a sua fé,
e ele deixa de ouvir todo o ensinamento que lhe foi passado dos seus pais, dos seus pastores, para ouvir um professor. Então, os jovens que entram por esse caminho, faltam-lhe maturidade, faltam-lhe profundidade. São pessoas que a fé é superficial. Então, independente do que as pessoas creiam ou não, como respondemos ao jovem Gabriel, Cristo voltará. E o Espírito Santo testifica dentro de mim que ele voltará e que, se eu estiver em obediência, eu participarei do arrebatamento da igreja. Segue em frente, deixa os escarnecedores escarnecerem. O seu papel é crer. Glória a Deus. Davidson, eu vi Davidson aí mexendo no microfone e eu tenho certeza que ele tem algo para falar também. Eu tava lembrando de uma passagem, né, que está em Hebreus capítulo 11. No final da galeria dos heróis da fé, aí ele diz no versículo 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baruque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Aí lá na frente ele diz bem assim, no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelas cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, se esses homens, pela fé, não alcançaram a promessa, ainda que por um momento, não é? Porque eles não conseguiram ver com os olhos humanos o que estava preparado para eles, porque nós também não podemos ser assim. A Bíblia, ela já nos deixa isso exatamente para que a gente possa manter o nosso coração paciente e perseverante de que Cristo vai voltar. Muitas e muitas gerações já se passaram, não é? Muitos homens de Deus que se levantaram, e a gente poderia usar essas mesmas expressões, né? Homens dos quais esse mundo não era digno, e eles estavam dizendo na sua geração, na sua época, Jesus está voltando, Jesus está às portas, e Jesus não veio naquela geração, mas agora nós somos parte dessa geração que estamos clamando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e por mais que a volta dele seja iminente, e por mais que os sinais todos estejam dizendo que ele está voltando agora, se ele não voltar nessa geração, o nosso coração tem que, pela fé, estar sempre preparado e gritando, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Jesus. Mas diante da mensagem, eis que cedo venho, como o jovem, o irmão, a irmã, deve se portar diante desta mensagem? Muito bem, irmão Lucas. Essa mensagem, sobretudo, é uma mensagem de despertamento, não é? Jesus vai voltar, é fato, não é? Eu não sei o dia, não sei a hora, só quem sabe é o Pai, e cremos que o Filho sabe também, o Espírito sabe também, mas eu não sei. Então eu penso que a principal mensagem que passa quando lemos esse texto bíblico, eis que cedo venho, é a mensagem de preparação. Eu devo olhar para a minha vida, saber se tem alguma coisa que compromete a minha participação no dia do arrebatamento. Se tiver alguma coisa que compromete a minha vida espiritual, a minha vida moral, eu devo, com a ajuda de Deus, remover isso que está comprometendo e estar pronto, estar preparado. Não adianta a gente conhecer e não colocar em prática, não é verdade? Não adianta. Nós temos que colocar em prática, pois só assim nós seremos como aquela casa do homem prudente, que foi construída sobre a rocha. Somente assim, se tivermos o conhecimento e colocarmos em prática. Então, eu estou lendo na minha Bíblia que Jesus vai voltar. A minha Bíblia está dizendo qual seria ali o contexto nos dias que antecedem a vinda do Senhor. Eu não vou me preparar, eu vou ficar dormindo, brincando. Paulo disse, digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos, não é? Então, despertemos, eu me coloco dentro desta realidade, despertemos, não é? Já a trombeta soará
e nós estaremos com o Senhor, disse Paulo, para todo sempre. Glória a Deus. Amém. A gente até comentava, né, sobre essa questão de como devemos esperar essa vinda de Cristo. Baseado nessa temática, eis que cedo venho. E devemos esperar a vinda de Cristo com ansiedade, com anseio, né? Era o que comentávamos, com anelo. Tem um hino que, inclusive, toda vez que eu escuto ele, eu me lembro do presbitário Kleber. Aquele te espero, chorando, te espero, mestre querido. Aí o restante eu já não sei mais. Curvando ante o peso da cruz. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Então a gente vive dessa forma, meus irmãos. A gente vive chorando. Às vezes de tristeza, às vezes de angústia. Mas tudo em prol do reino, tudo em prol do céu. É chorando pelas angústias, pelas lutas, mas é para chegar no céu. Às vezes chorando de alegria, por saudade do céu. Mas a gente vive assim, com saudade, com anelo na alma, priorizando o céu. Glória a Deus. Lucas, uma alegria, uma animação, já clima de congresso, né? Ainda bem que sexta-feira agora já dá início. Deus está aqui, né? Justamente. Eu creio. E olha só, quais as similaridades entre a geração antediluviana e a geração que antecede a vinda de Cristo? Muito bem, irmão Gabriel. Essa pergunta sua é muito pertinente. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. O Senhor Jesus disse assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Então veja, já tem o dia e já tem a hora marcada. Não sabemos, mas já há um dia e uma hora estabelecida pelo Pai. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí observe, entra a sua pergunta, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a geração antediluviana, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí ele diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, está claro aqui que há uma similaridade entre aquela geração dos dias de Noé e a geração atual. Uma similaridade de comportamento, de postura, de conduta. O texto diz aqui que eles lá comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E você pode perguntar, mas irmão, que pecado aí? Que incoerência aí? Nenhuma. São práticas comuns que Deus preparou para que fizéssemos, né? Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Não há problema algum aqui. O problema está aqui no versículo 39, quando diz, e não perceberam quando Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, eles não perceberam. O problema aqui é que eles se envolveram demasiadamente com o material. E é interessante aqui que não há registro de nenhum exercício espiritual, de nenhuma prática espiritual. Se eles comessem, bebessem, casassem, mas orassem, jejuassem, se preparassem em matéria de piedade, estava tudo certo. Mas eles só fizeram uma coisa e não fizeram outra. E tornaram pessoas insensíveis com relação às coisas de Deus, com relação às coisas espirituais. Então, a grande similaridade que há entre aquela geração e a nossa é que nós estamos aí, nós estamos inseridos no meio de uma geração que só pensa no material, uma geração secularista, humanista, que tem dificuldade de crer nas coisas de Deus. Então, a similaridade que é essa, é o materialismo, né? Não se exercita a vida espiritual, que Paulo disse a Timóteo, que ele deveria se exercitar na piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, disse Paulo, mas o exercício na piedade é de grande proveito.
Então, eu quero aplicar essa palavra aos jovens que estão nos ouvindo. Você precisa estudar, precisa se preparar para o futuro. Não se deve incorrer no mesmo erro daquela igreja de Tessalônica, que eles estavam tão desejosos pela vinda de Jesus que parece que só pensavam nisso e estavam deixando de trabalhar. Paulo precisou dizer, olha, quem não trabalha também não coma, né? Então, os extremos são perigosos. Mas, como dizia aos jovens, você tem que trabalhar, tem que se preparar, tem que estudar, se preparar para o futuro para ser exímio naquilo que você vai fazer. Agora, não deixe de ter exercício espiritual. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de cultuar, porque senão você vai se tornar insensível, tal como aquela geração antediluviana, que eles só perceberam quando a água estava tocando neles, mas já era tarde demais. Então, assim será no dia do arrebatamento. A gente só vai perceber quando sentir a falta, que a igreja será tirada, mas será tarde, não é? É muito interessante. A palavra de Deus ela é perfeita, não é? E nada que está na Bíblia está ali por acaso. E eu estava lendo lá no livro de Gênesis, quando vai falar dessa parte, né, da história de Noé, que tem o dilúvio, nós observamos que anteriormente ao dilúvio houve um homem chamado Metusalém. E para quem é bom de matemática aí, pode abrir a Bíblia e pode calcular lá direitinho. O ano do dilúvio foi exatamente no ano em que Metusalém faleceu. E o nome Metusalém significa isso, a morte trará juízo. Então existe, isso é uma mensagem também, não é? Metusalém é figura da igreja. Um dia a igreja será arrebatada. Um dia, e o dia está chegando. Metusalém está morrendo, a igreja está se preparando para ir para a glória, para ir para o céu. Então o aviso está aí. O aviso está aí, como Metusalém também era um aviso para aquele tempo. No dia que ele morresse, o dilúvio iria acontecer. No dia que essa igreja subir também, aí essa terra será destruída, não é? E aí, se não houver prioridade, como o nosso presbítero falou aqui, nas coisas espirituais, somente nas coisas materiais aqui da terra, aí, infelizmente as pessoas vão acabar se perdendo, não é? Não vão acabar percebendo que Jesus está voltando. É até uma coisa muito importante da gente dizer, porque a gente está vivendo num dia que as pessoas elas estão tão frias nesse sentido, que a gente está vivendo por um momento político muito complicado, né? E a gente percebe que as pessoas elas muitas vezes não votam, não exercem o seu direito pela espiritualidade, colocando o espiritual como prioridade. Elas querem colocar o material como prioridade, ou que elas acham que vai ser melhor para elas materialmente, que elas acham que vai ser melhor para elas socialmente, e esquecem do espiritual, esquecem dos seus valores, esquecem dos seus princípios, que isso é, na vida de qualquer cristão, primordial, é prioritário, e por aí vai. Então, resumindo, o problema da geração antediluviana e o problema desta geração é prioridade. O que está sendo priorizado por mim e por você? Você que está assistindo, o que você está priorizando, né? É bom ter sempre esse lado prático, aplicando a vida dos jovens. Lucas, uma bênção, mas agora parece que nós temos aí um momento especial, não é isso? Isso mesmo, nós vamos voltar com Larissa. E aí, Larissa, o que temos para agora? Tudo bem, Gabriel? Nós estamos aqui com o nosso grupo Sal da Terra. E nessa feita vamos conversar um pouquinho com eles. Eles que fazem parte do nosso repertório de congresso, sempre está tocando. Eu particularmente gosto muito, somente quando está naquele movimento da bateria, no finalzinho de congresso, aquele manto caindo, é bênção. E desde já vamos conversar com o nosso irmão Gabriel. A paz do seu irmão Gabriel. Pode ser, irmã Larissa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Amém. Irmão Gabriel, desde já queremos agradecer aqui a presença do Grupo Sal da Terra, vocês são de bênção. E gostaria de perguntar como é que tem sido a experiência da preparação aqui para o 30º Congresso de Jovens da filial em Petrolina.
Bom, Ana Larissa, primeiro eu queria pedir autorização aqui para apresentar os meninos, né? Isso. Que eu acho que é importante também. Ezequiel, baterista. Gustavo, baterista também. Vitor, guitarra. Tiago, o mais novo agora, o caçula que chegou agora, baixo. Temos Elivelto, que está em casa também, que não pôde participar. E eu, pela misericórdia, aqui no teclado. Estamos nos preparando aí. Foi passada essa missão aí pra gente. Há alguns dias aí. Estamos nos preparando. É muito intenso, porque é uma série de hinos. A gente precisa realmente ensaiar. E cada um aqui tem uma tarefa, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas assim, Deus é bom. Deus tem dado... Deus tem nos capacitado para que a gente possa exercer na obra. E o louvor não pode ficar de fora, porque a palavra é importante, mas o louvor, ele também precisa estar ali participando também. É verdade, e até porque também quando tem um louvor, né, aquele movimento, o coração de irmão é quebrantado, a igreja chora e o pregador já pega a igreja naquele mover, naquela graça. Irmão Gabriel, eu gostaria de saber também se vocês têm uma experiência, o senhor em particular tem alguma experiência na hora que estava tocando, se Deus lhe curou de algo, Jesus batizou. Conta uma experiência no decorrer desses congressos que o senhor participou, algo que ficou marcado e até hoje é um divisor de águas para a sua vida. Tem alguns congressos, assim, todos os congressos marcam, né? Mas o primeiro que a gente toca é o que sempre marca muito, né? Inclusive, esse ano o Tiago vai estar no primeiro congresso aí, que é o baixista. Ezequiel já tem uns dias aí, mas o primeiro congresso é aquele que marca. Então, o primeiro congresso que a gente tocou, eu nunca me esqueço. De adolescentes e de jovens, no mesmo ano também. E Deus usou poderosamente o pregador e disse que tinha promessas nas nossas vidas, que aquilo era só o começo. Então, Amém. Hoje a gente está aí tocando em vários eventos, vários congressos também, de uma promessa lá de trás de Deus. Então, foi marcante, a gente chorou. E músico para chorar é difícil, mas a gente chorou muito. É normal, mas assim, é bom, uma experiência marcante sempre é aquele que a gente toca primeiro. Porque eu costumo dizer que tem a palavra, tem o louvor, o cantor, a cantora, mas a gente que tá ali também adora. Então uma pessoa que aceita, a gente também tá ali, diz assim, cara, a gente fez a obra, a gente participou, a gente tava ali. Então isso é muito importante também. Amém. Então cai por terra aquela teoria de dizer que músico é cru. Não, músico aqui é tudo pentecostal. Pelo menos o do Sal é pentecostal. Gostaria também de saber se, além de tocar em nossos congressos, se você já for convidado a tocar em outros congressos, em outros filiais, conta pra nós essa experiência de se locomover, de juntar todo mundo pra chegar ali pra tocar. Eu vou passar aqui pro meu vice-diretor, que ele vai falar aqui também Aí a gente faz aqui um bate-papo bem importante, bem rapidinho, tá? Pronto. Irmã Larissa. Amém. Bom, é um prazer estar aqui, né? Agradecendo a toda a direção aí. E falar um pouquinho dessa pergunta que você falou. Eu acho que o que mais marcou a gente, pelo menos, foi o que aconteceu em 2016, tá? Que foi o Congresso de Jovens em Recife. A mocidade aqui de Petrolina, acho que foi aquele congresso que saiu 6 ônibus daqui, lá para Recife, e nesse congresso a gente tocou lá no Templo Central. Então isso marcou muito a gente que estava lá, porque era um sonho de criança que a gente tinha, que a gente ficava só pensando, ficava assistindo e ficava imaginando como seria possível, se seria possível. Mas para o nosso Deus, né, tudo é possível. Então ele nos concedeu essa oportunidade de estar lá nesse congresso de jovens em Recife. Foi maravilhoso, foi uma bênção. Até hoje a gente lembra. Então foi uma lembrança muito boa. Teve outros congressos, Salgueiro, a gente já foi várias vezes para o congresso de Salgueiro, Dormentes, a gente também já tocou em Dormentes. Vários congressos aí nessas filiais aí, aqui do sertão do estado, a gente já teve a oportunidade de tocar. Amém, que bênção, né? A gente vê aí o cumprimento das promessas do Senhor. Lembrando que o Sal da Terra é de Petrolina, viu? Isso. Quem quiser agendar pode, mas é de Petrolina, amém? E eu lembro desse momento, a gente estava lá nessa caravana, vocês tocaram até Lábios Puros, composição do Pastor Faria, isso é muito lindo mesmo, é verdade. Gente, músico é isso, né? Tem promessa de Deus, toca, canta, adora, Jesus faz promessa, cumpre promessa, continua fazendo e o nome dele continua sendo glorificado. Sal da Terra, vocês são bênçãos de Deus. Amém. Espero que tenha aquele mover aí na bateria. Naquele momento assim, a gente vai poder dar um pulinho, né? A gente tem que... Vai ter. É de trás, tem que ter. Amém? Gabriel, Lucas, é com vocês. Amém, Larissa. E agora vamos para um momento importante, que é um momento de música, não é isso, Lucas? Nós estamos recebendo hoje a irmã Kathleen, ela que faz parte também do backing vocal
do 30º Congresso de Jovens e nesse momento vai estar louvando ao Senhor. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim e baixará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei de asas. Precisarei foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Sou o Senhor a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Deus. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Sou o Senhor a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Deus. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a Jeová. Aleluia! Que essa expectativa esteja nos nossos corações. O desejo de ver a Jeová, assim como Ele é, o nosso Senhor, está voltando. Portanto, estejamos preparados. Glória a Deus. E nós já vamos regressar aqui à nossa entrevista. Estamos aqui, você que está acompanhando aí na Rede Brasil, quem sabe ligou o rádio agora, no finalzinho do nosso programa. Estamos aqui com o nosso presbítero Ari Clébio e o diácono Davidson, né, abrilhantando esta programação, trazendo aqui informações e também trazendo ensinos e aprendizados para nós. Nós já vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. O apóstolo Paulo, ele comentou em uma das suas epístolas acerca daqueles que amam a vinda de Cristo. O que seria amar a vinda de Cristo? O que ele quis dizer com essa expressão? Muito bem, irmão Lucas. Se o senhor me permite, eu quero ler esse texto porque, pessoalmente, é um dos textos que acho mais lindos de toda a Bíblia, né? Eu amo esse texto bíblico que está em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então está aqui as palavras, podemos assim dizer, são as palavras finais do apóstolo Paulo, porque quando ele escreveu esse texto, ele estava
no corredor da morte, podemos assim dizer, não é? Já estava sentenciado à morte, e ele escreveu essas palavras que não são palavras de alguém perdedor, não são palavras de alguém frustrado, mas são palavras de alguém feliz, realizado, triunfante, não é? E ele escreveu dizendo que estava aguardando, não é? Estava reservada para ele a coroa da justiça que o justo juiz lhe daria naquele dia. No dia em que o Senhor vier, nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que, por ocasião do arrebatamento da igreja, logo após, não é? Teremos o que conhecemos como o tribunal de Cristo, que é o momento onde Cristo galardoará os seus servos pelas obras que cada um fez, não é? Para Deus. Então, Paulo estava vislumbrando esse momento, o momento em que ele iria receber como galardão a coroa da justiça. Mas ele diz assim, e que o justo juiz vai me dar, mas não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí entra a sua pergunta, o que seria amar a vinda do Senhor? Eu entendo que amar nesse texto aqui é se preparar para a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo de muito sentimentalismo, as pessoas choram, não é? Se emocionam quando cantam às vezes, não é? Mas às vezes falta preparo. Então eu acho que quem ama a vinda do Senhor, primeiro faz de tudo para se preparar. Tem como prioridade estar preparado naquele dia. Então amar a vinda do Senhor é se preparar, é anelar, como disse Davidson, é desejar, é querer que chegue aquele dia que essa possa ser a pulsão mais forte no nosso peito, né? O dia da vinda do Senhor Jesus, quando estaremos frente a frente com Ele e receberemos de suas mãos o galardão que Ele tem preparado para nós. Amém, glória a Deus. O versículo no qual está inserido o tema, lá em Apocalipse 22:12, diz: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que galardão é esse que é retratado neste versículo? Amém. Esse galardão, como o nosso presbítero leu aqui, é essa coroa de justiça que o Senhor tem preparado para nós. Pode ter alguém que esteja escutando, né? Que esteja vendo esse programa, que não saiba o significado da palavra galardão. Galardão é um prêmio, né? Cristo está preparando um prêmio para a sua noiva, né? E o nosso sentimento, meus irmãos, é que nós não sabemos qual vai ser de fato esse prêmio, como vai ser essa coroa, mas nós já nos sentimos premiados em saber que um dia veremos a Cristo face a face. Há prêmio maior do que isso? Não há, não é? Tem gente, né? Eu acredito que até no nosso meio, que deve servir a Cristo por medo do inferno. Mas a intenção do servir a Cristo nunca deve ser essa. Nunca. Não é por medo do inferno, é por amor a Ele, né? É pela esperança de um dia receber o prêmio, de olhar para Ele face a face, de abraçá-lo, de estar com a cabeça reclinada no seu peito e Ele limpando de nossos olhos toda lágrima. Essa eu acredito que é a esperança de todo crente, a esperança de todo cristão salvo. E é assim que todos nós, em união, podemos nos sentir premiados, galardoados. É que um dia iremos para a glória e encontraremos aquele que nos salvou. Glória a Deus. Presbítero, já está se aproximando aí o congresso, essa sexta já dá início. O senhor fica à vontade nesse momento para estar trazendo as informações sobre o evento que acontece esse final de semana na nossa igreja. Muito bem, meus irmãos. Então é o 30º Congresso dos Jovens. Nós precisamos todos nós estarmos engajados, né? Pensando somente no congresso, desejando que Deus abençoe de maneira especial os 3 dias, né? Teremos trabalho na sexta, sábado e domingo. Então, estaremos com cultos introdutórios, não é? A partir da sexta-feira teremos processional, teremos jogral
Enfim, uma programação toda especial voltada para a juventude da igreja, tendo a participação, obviamente, dos jovens da igreja. Nós teremos um jogral com a participação de cerca de 80 jovens, não é? Então, será maravilhoso. Nós pedimos, em nome do nosso pastor, do supervisor das campanhas, que cada jovem seja um multiplicador das informações de divulgação, não é? Cada um divulgue a arte do congresso, se engaje, não é? Leve pessoas não evangélicas, convide amigos, não é? Parentes, porque o Senhor quer operar maravilhas. Então, basicamente é isso, as informações que queremos trazer, e alguma outra informação estaremos acrescentando através dos grupos oficiais da igreja e através dos comunicativos que já são de praxe. Ou seja, você jovem está em casa, já está se aproximando. É esse final de semana, inicia na sexta-feira o 30º Congresso de Jovens, um momento de culminância de vários pré-congressos que nós tivemos aí durante o ano. Então é um grande evento onde nós reunimos todas as áreas para prestar um grande culto ao Senhor. E Lucas, eu acho que agora tem um outro momento especial, não é isso? Isso mesmo, vamos para mais uma participação de Larissa com o back vocal. Pronto, meus irmãos, estamos aqui novamente com o back vocal aqui da nossa filial. E vamos aqui de uma breve dinâmica com o que eu fiz. Eu nunca fiz nenhum congresso. Gente, quem aqui já empurrou aquela Bíblia assim de canto para tomar aquele assento abençoado? Quem já cometeu tal coisa? Mateus Quem nunca, não é verdade? Quem nunca fez? Mas esse ano eles prometem que não vão fazer isso com a Bíblia de ninguém. Vão se manter assim calminhos. Quem aqui já dormiu no congresso? Não deu tempo, não. Muito avisado. Graças a Deus ninguém dormiu. Eu estava animado para ninguém dormir no congresso. Quem aqui já esqueceu a voz e cantou no naipe errado? Meu Deus, o maestro está ali olhando dizendo misericórdia. Chegou atrasado. Eita. Meu Deus. Chegou atrasado. Jesus amado. Quem aqui fez uma amizade? Uma amizade nova? Olha que lindo! Nossa, que bonito. O povo aqui gosta de fazer amizade, gente. Pega o Instagram deles. Convida para ser amigo também. Quem aqui abraçou uma pessoa que não conhecia só porque o pregador disse: abraça a pessoa que está do seu lado? E geralmente eu não abraço ninguém, fico sozinha. Meus irmãos, foi uma breve dinâmica, só para descontrair, tá certo? Agora, Lucas, Gabriel, é com vocês. Glória a Deus. E olha só, Lucas, já chegou atrasado em algum congresso? Infelizmente, sim. Olha só, nós também, essas perguntas foram abençoadas porque nós também participamos aqui, estávamos interagindo. Mas nessa sexta-feira, inicia o 30º Congresso de Jovens. Nós fazemos questão de sempre estar relembrando para que você marque aí na sua agenda, porque sexta-feira temos um compromisso marcado, sexta, sábado e domingo. Mas agora, Lucas, o programa foi uma bênção e já estamos encerrando. E estamos aqui hoje com o presbítero Ariclébio, o diácono Davidson, presbítero diácono. Fiquem à vontade aí para os agradecimentos e as considerações finais. Amém. Eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade, não é, de mais uma vez estar aqui com vocês no programa Jovem Mais. Estou de fato ansioso e quero convidar todos aí para estarem participando do 30º Congresso de Jovens. Seja orando, convidando alguém, divulgando ou participando mesmo vindo. Ou até mesmo assistindo pelas redes sociais. Participe e seja abençoado. Eu faço parte do BEC, graças a Deus, e posso atestar que os hinos estão ficando lindos para a glória de Deus. Terá pregadores convidados, né, escalados, vão ser dias de bênção o nosso congresso de jovens. E vai começar sexta-feira já, é o meu aniversário, vai começar bem no dia do meu aniversário e eu tenho certeza que vai ser um grande presente que o Senhor vai me dar para um ano que foi cheio de lutas, mas graças a Deus foi cheio de vitórias. Eu estou aqui para agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Então fica aqui minha palavra de agradecimento e participe do 30º Congresso de Jovens e seja abençoado. Amém. Eu também quero
neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade que tenho de estar aqui com vocês. Agradecer a toda a equipe do programa Jovem Mais, desde a irmã Ruama, irmão Lucas, que são os que ficam mais à frente, o senhor, irmão Gabriel, e toda a equipe que está aí nos bastidores, pela a organização, né, desse espaço tão belo, tão bonito, para a glória de Deus. Então, quero agradecer a todos vocês. Agradecemos ao nosso pastor, Elci, pela confiança, ao nosso supervisor, o presbítero Samuel. E é isto mesmo, estamos na semana do nosso Congresso de Jovens. Tivemos aí, no decorrer do ano, os pré-congressos de jovens, né, em cada área, nas 19 áreas da filial aqui em Petrolina. E por onde fomos nos pré-congressos, nós percebemos a alegria, o entusiasmo de cada jovem nas áreas de servir a Deus e a expectativa para o 30º Congresso de Jovens aqui da filial em Petrolina. Então, aos jovens, é o vosso evento, que vocês possam aproveitar ao máximo e que Deus possa marcar mais uma vez a vida de cada um de vocês. Esse é o desejo do nosso pastor, do nosso supervisor, todos que estão cooperando, ajudando o nosso pastor. De alguma forma, o nosso desejo é ver Deus abençoando as vossas vidas no dia do Congresso de Jovens. Então, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já agradecemos, aqui queremos expressar nossa gratidão aos nossos convidados de hoje, presbítero Ari Clébio e também o diácono Davidson. Deus os abençoe. E também nós agradecemos a você que esteve acompanhando o nosso programa de hoje até aqui. Se o senhor me permite, louvar certo. Deus também pelos músicos do Sal da Terra, né? Deus abençoe. Estamos juntos aí. A equipe do Beck, esses jovens que cantam com tanto talento, com tanta alegria para Deus, né? Se a gente pudesse, passava o dia todo ouvindo eles louvando o nome do Senhor e não se cansava, né? Então, que Deus abençoe. Estendemos os nossos agradecimentos em nome do nosso pastor e do nosso coordenador, aos irmãos também que se esforçaram para estarem aqui. Amém, glória a Deus. E como dizia, obrigado, querido ouvinte, querida audiência. Deus vos abençoe. E relembrando, olha, não esqueça, sexta tem um compromisso às 7 horas da noite, o nosso Congresso de Jovens. Vá, leve seu vizinho, seu amigo, seu parente, para fazermos aquele trabalho abençoado e todos sejam abençoados por Deus. E, enfim, agradecemos ao nosso Deus por este programa tão lindo, tão abençoado. A pessoa do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nosso pastor local, pastor Elci Ribeiro, como também suas respectivas famílias. Somos gratos a Deus também a todos os convidados de hoje, gratos ainda a toda a equipe de bastidores, né? Quem está assistindo não sabe, né? Não consegue ver, mas por trás das câmeras tem bastante gente envolvida, bastante gente ativa, animada, para que esse trabalho possa ser realizado. Deus os abençoe, Deus abençoe também a pessoa do nosso presbítero Samuel, nosso presbítero Ari Clébio, né, toda a equipe da coordenação, toda a equipe da supervisão das campanhas. Deus abençoe também, agradecemos aos demais apresentadores, né, não estão escalados hoje, mas Deus vai também abençoar o vosso feito. E Gabriel, foi uma grande alegria estar contigo durante esta tarde, apresentando mais um programa Jovem Mais. Igualmente, Lucas, foi uma tarde de muito aprendizado, de bênçãos da parte de Deus. E olha só, você que assistiu essa programação, ele é o terceiro programa de uma sequência que nós preparamos. Tem a presença do Sal da Terra no primeiro programa, né, Lucas? E também agora nesse terceiro. Então você fique à vontade para entrar no YouTube IAD Petrolina e olhar aí a playlist de programas jovens gravados que estão disponíveis. E olha, vamos encerrar com música. Estivemos recebendo hoje aqui uma representação do backing vocal do 30º Congresso de Jovens e nada melhor do que nós encerrarmos agradecendo a Deus. Sexta, sábado e domingo, 30º Congresso de Jovens da filial em Petrolina com o tema Eis que cedo venho. E vamos de música, Lucas, agora. Vamos, a paz do Senhor.